Olá, começa agora mais um programa de destaques e as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, encerraram na última segunda-feira, dia 15, a realização de transferências via DOC, que é o documento de ordem de crédito, um dos mais tradicionais meios de pagamento bancário. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas e, além do DOC, as instituições também deixaram de oferecer a transferência especial de crédito, o TEC, né? E aí a gente, falando com relação a isso, são operações realizadas exclusivamente TED para empresas e o pagamento benefício funcionários. Para falar sobre isso e muito mais, eu converso com o economista Eudair Melo. Eudair, muito obrigada pela sua presença. É TED e DOC, né? Ou é TEC mesmo? É TEC. É o TEC, né? É o TEC. TED continua? Continua, mas também ele está com os dias contados. Eu falei, eu até me confundi logo no começo, mas o TEC já saiu então, TEC Isso, e DOC. o TEC já saiu, né? O TEC, o que é que significa o TEC? Essa transferência eletrônica de créditos. A empresa, ele paga muitas pessoas de uma vez só, ou seja, o salário dos funcionários. Com o TEC, ele fazia essa distribuição. Pronto. O TED não, o TED é só para cada pessoa exclusiva. Então, isso aí já está acabado. O TED ainda vai acabar. A tendência é acabar porque, igual como o DOC, ele tem uma faixa que ele cobra, ele tem um custo para quem utiliza. E o Pix não tem custo nenhum para a pessoa física, para a pessoa jurídica ele já vai de 50 centavos a 1,20, vai depender do tamanho da operação que esteja sendo realizada. Então, isto veio democratizar, né, o uso pelo cidadão do setor financeiro. O DOC antes era pago para quem recebia ou era pago para quem pagava? Quem pagava pagava uma taxa isso, também. pagava uma taxa. Essa taxa hoje está cerca de 15 a 16 reais, né? Vai depender de banco na realidade, 7,50 a 16 reais. Ou seja, tem aquele custo que também vai deixar. Por quê? Porque, como foi falado anteriormente, dia 15 foram encerradas as operações que elas poderiam ser agendadas até o dia 29 de 2024. Então, foi dado esse prazo para quê? Para que a partir disso aí você já não tem mais nenhuma transação correndo com isso, porque ela é muito pouco movimentada, até mesmo devido à tecnologia da época para a tecnologia que é utilizada hoje. E o TEC também tinha uma taxa para se fazer a transferência? Para se fazer a transferência, né? Até mesmo o grande problema, né, além dessas taxas, eram os valores limitantes que você tinha para poder fazer as transferências. Você tinha até 4.999,99. Você só podia transferir até esse limite. Passou desse limite, você teria que se utilizar de um outro instrumento. Então, o Pix, né, com a entrada do Pix, ele veio e democratizou isso e terminou, né, a operação com esses dois e deve terminar também com o TED. Os outros meios, por exemplo, boleto, né, ele não terminou por quê? Porque você pode pagar o boleto fazendo um Pix, ou um QR Code. Uma adaptação. Uma adaptação, para não perder. Por quê? Porque ainda as pessoas elas não estão ainda familiarizadas ou estão utilizando de uma maneira mais abrangente os bancos, né? Tanto aí os bancos físicos como os bancos virtuais, as fintechs. Falando dessa questão da venda, né, da compra, a gente vê até, existe local que ainda usa carnê, né? Cheque também, né? A gente ainda sabe que, ou escutando aqui, acolá ainda tem quem use isso, né? Existe. Tem muita gente que não sabe nem o que Lojas é, grandes daqui de Fortaleza utilizam. Que utiliza, né? E aí, nesse caso, assim, a gente vê essa adaptação. O Pix, quando chegou, a gente teve aquela expectativa, como é que ia ser, né? Como é que ia ser utilizado, será que vai dar certo, será que vai vingar ou não? Chegou, veio, vingou e há muito tempo já chegou chegando, né? Já chegou mostrando para todo mundo aqui veio. E aí, nesse sentido, além dessas adaptações dos bancos, quais outras adaptações você identifica que vão acontecer agora com o passar do tempo, com digamos assim, o fortalecimento do Pix? Isso. O Pix, ele veio socializar, né? Foi isso que o Pix fez. Ele proporcionou para o cidadão aquilo que ele não tinha condição de fazer, enquanto ele não tinha essa ferramenta do Pix. Ou seja, aumentou, as pessoas passaram a utilizar mais do mercado financeiro aí, se utilizando do Pix, tá? Para fazer os seus depósitos,
para fazer os seus pagamentos, para fazer os seus recebimentos. Então, nós observamos, né, que com essa mudança, mudança de perfil, né, o Pix ele começou a destruir essas formas de pagamentos, né? Não são meios de pagamento, são formas de pagamento, né? E vai criando outras. Ele vai criando outras. Essa adaptação, né, que você tem com o Pix, no boleto. Tem um troco também, tem, né? O Pix, tem um troco, tem um Pix automático que está sendo programado. Parcelado. Já vai de olho no cartão de crédito. Exatamente. Aí. Já vai ter o Pix internacional, ou seja, o Brasil já está com conversa com a Inglaterra, com a Itália. Né? E da própria América Latina, o Chile também já se utiliza de um formato parecido com o Pix. Então, você já tem os países também já indo neste caminho. Ou seja, o Open Finance, que vai ser feito também pelo Banco Central, e o Drex mais próximos também, que já está aprovado, que é a moeda virtual brasileira, 1 para 1, para R$1, isso vem do Pix. E na hora que você tem isso, você tem o que já tem no mercado, o que ele tem aquela carteira eletrônica, o wallet. Então você já traz também uma nova mudança para isso. Veja, com o Drex, que foi feita através também dessa experiência que você tem, que o Brasil teve no Pix, você vai poder fazer contratos. Olha, você vai pagar o carro, já sai o contrato, já sai ligado no cartório e já sai tudo no seu nome. Por quê? Porque é uma tecnologia blockchain. Então, quando acontece tudo isso, o consumidor vai estar melhor preparado, dada a experiência que ele teve com o Pix. Importante salientar que o Banco Central ele também estabelece uma medida antifraude. Ele está estabelecendo essa medida antifraude, que essa medida antifraude começa a detectar através do CPF da pessoa se aquela conta pode ser fraude ou não. Aí já evita aqueles medos, aqueles temores que ainda algumas pessoas têm ao não utilizar o Pix. Pois é, tem muita gente que tem esse medo, né? Que diz assim, não vou usar o Pix não porque a pessoa pode cancelar, né? Compra e ela pode depois cancelar, ou então aquela fraude conhecida de vendas online, né? Que você faz a compra, diz que fez, manda o comprovante que você jura que ele é igual, mas na verdade ele está todo fraudado, não aconteceu nenhuma transação ali e a pessoa legalmente acaba vendendo, né? Enfim, tudo isso tem que ter um controle com relação a isso, né? Porque como a gente fala aí, as pessoas que estão querendo fazer golpes, elas estão mais à frente do tempo do que a própria tecnologia, né? Exatamente. O que é que nós indicamos quando acontece uma possibilidade dessa? É vocês ter a consciência que não realizou aquela compra, que aquele pagamento não é seu e você desconsidera. Não clica nele, você desconsidera totalmente, porque já evita. Você mata aquela, vou ter a curiosidade de... Não clica. Apaga, porque você não realizou aquela compra, então você sabe que não é sua. Então você não tem para que pegar isso. Né? Uma outra coisa que veio exatamente com o Pix, né, que é essa democratização, e essa que nós acabamos de falar, o Wallet, né, que é o Open Finance, que o Banco Central vai criar. E o que é que acontece? Você, cidadão, vai ter mais acesso ao mercado financeiro. Você vai poder ver ali numa única carteira, num único local, todas as suas movimentações financeiras. Se você tem aplicação, se você tem pagamento, se você fez depósito, você vai poder ver tudo. Ou seja, o que é que acontece com relação a isso? Aquele cartão de crédito, ele está com os dias contados também. Aqueles cartões de plástico, eles já vão deixar de existir. Porque você, já cidadão, vai começar a carregar no celular ou num relógio smart. Isso, E tem também aquele cartão de uso único, né, para compras online para segurança. Né? Exatamente. Você utiliza ele só uma vez e acabou. E está tranquilo. E está tranquilo. Então, ou seja, os mecanismos financeiros que estão sendo realizados, que estão sendo feitos, eles estão sendo feitos de formas regulatórias, né, exatamente para proteger o quê? O cidadão, né? Para não cair em fraude. Porém, isso aí é como nós falamos, merece a atenção dele. Rapaz, eu não fiz essa compra, então não vou nem pagar. Já chegou para mim informações que eu fiz uma compra numa loja
e pedindo para eu autorizar o cartão porque eu estava dando como bloqueado. Ora, eu não tenho o cartão do banco que a pessoa me informou. Eu não fiz a compra. O que foi que eu fiz? Exclui a mensagem. Excluí a mensagem, mas primeiro eu bloqueei aquele telefone. Né? Ou seja, na hora que você bloqueia aquele contato não chega mais até você, você já eliminou uma possibilidade e depois eu eliminei a mensagem. Acabou, fiquei tranquilo. Interessante também é fazer um BO, né? Informar a polícia para a polícia poder agir e combater esse tipo de fraude dessa pessoa que está querendo se beneficiar por meios ilícitos. Já vi casos, inclusive, da pessoa faz justamente isso. Ela printa, ela manda um print ou ela faz uma arte bem que você jura que é uma transação de Pix feita, né? E aí, no final das contas, a pessoa vê que acaba vendendo, né? Achando que foi feita a transação e, na verdade, não foi. Isso, é porque a pessoa que recebeu está ali, ela fica nervosa, né? Porque, mas eu não fiz isso. Basta a pessoa ir no próprio banco. Ela confirma, não fiz não, então pronto. Isso. Já caracteriza que ela não fez aquela transação. E nesse caso do Open Finance, né, que você falou, quem tem só uma conta, é vantagem fazer também? É vantagem também. Né? Por quê? Porque você vai ficar vendo tudo que acontece no mercado financeiro a seu favor. E você pode fazer as portabilidades, se você tiver uma dívida, um empréstimo, um financiamento, tudo isso vai ficar a seu dispor. Quando você disponibiliza a sua conta, né, no Open Finance, aceitei, votei. Outros bancos têm acesso à sua conta e eles podem te orientar, olha, está precisando de pagar o cartão de crédito? Eu tenho essa orientação. Vai ter toda essa orientação, até mesmo porque vai ter, o Banco Central já exigiu que houvesse educação financeira. É obrigatório. Então, os bancos eles vão passar a ter essa tarefa, vamos falar assim, né, para poder que o cidadão tenha um melhor benefício. Né, em vez dele só pagar juros, ele vai ter outros benefícios. Vou pagar juros, porém eu vou pagar juros a uma taxa menor e não a uma taxa maior. Agora eu vou ter um leque, né, eu não vou precisar tá indo naquele meu banco fisicamente, porque eu tenho um banco aqui virtual que posso enxergar, e eu posso ter uma opção de juros a uma taxa menor, né? Ou um prazo também menor, um prazo maior, aí você vai fazer essas escolhas. E essa pessoa é visualizado no aplicativo do banco ou tem um específico que vai... Não, vai ser um específico do Open Finance, né? Para isso que o Banco Central está fazendo. Veja, o DOC, né, ele tinha como intermediário o banco. Então você tinha o cidadão que fez a operação do DOC, o banco que intermediou essa operação e a pessoa que iria receber. Então o banco cobrava exatamente por essa intermediação que ele fazia, que ele ficava no meio. E dependendo do horário que você fizesse essa transação, ela tinha um tempo de demora para cair, ou seja, para ser compensada, para cair da outra pessoa. Exatamente por causa dessa operação. Poderia ser no outro banco, tinha compensado, tinha que ir para a Câmara de Compensação, saber se tinha crédito, se não tinha. Se fosse na boca do caixa era mais rápido. Se fosse na boca do caixa era mais rápido. Então, isso tudo era o que acontecia. Com o Pix, veja, quanto que o Banco Central gastou no Pix? 4 milhões. 4 milhões de dólares. Ou seja, 20 milhões. Vamos botar 22 milhões aqui. Né? Fez para a população toda. O custo muito baixo. 22 milhões. Então, você tem essa liberação que você não precisa mais pagar. Democratizou. E que muita gente, do pipoqueiro a quem faz unha em casa, enfim. O flanelinha que vende... Tudo é Pix. Um bombom, ele já espera um Pix. Até quem está pedindo, às vezes, né, tem um cartãozinho... Eu tenho aqui o meu Pix. Né? Um QR Code, um QR Code, quer dizer, ou seja, essa confusão que as pessoas entendem, né, porque é muito o conceito de meio de pagamento e forma de pagamento é muito próximo. Né? Então, ou seja, o dinheiro que você tem em mãos e o saldo que você tem em conta corrente é o meio de pagamento. A forma de pagamento é o Pix, é o cartão de débito, é o cartão de crédito, o boleto bancário, a TED e o crediário, a extinta TEC e extinto DOC.
É isso, Joia. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, sempre tirando as nossas dúvidas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, estamos à disposição. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A infertilidade tem se tornado uma condição de saúde que vem atingindo cada vez mais pessoas no mundo. E de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde, 17,5% da população enfrenta algum tipo de problema relacionado à saúde reprodutiva. Um dos fatores que contribuem para a infertilidade é a falta de cuidado com a saúde mental. Olha só. Sobre o assunto eu converso com a ginecologista Lilian Sério, está aqui comigo no estúdio. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, querida. Doutora, falando sobre essa questão aí da saúde mental, né, da fertilidade, está diretamente relacionada, é isso? Isso. Tanto a ansiedade quanto a depressão, síndrome do pânico, todas essas alterações, o estresse em si, produzem hormônios em alto nível, o hormônio do estresse, vamos dizer assim, e esses hormônios acabam interferindo no hormônio tanto masculino quanto feminino, e o que vai ocasionar uma dificuldade na ovulação, uma piora na qualidade desse óvulo, e um óvulo ruim não consegue formar um embrião, diminui a produção dos espermatozoides no homem, diminui a qualidade desse espermatozoide para poder engravidar. Então, sim, as pessoas que estão tentando engravidar têm sim que ter essa preocupação em cuidar da saúde mental para que tenham uma boa qualidade de óvulos e espermatozoides. A gente até estava conversando aqui de bastidor, né, que às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em fazer e depois logo em seguida que eu não vou conseguir tudo, do nada acontece, né? A cabeça realmente comanda o nosso corpo, né? Isso, na grande parte dos casais que não tem uma causa definida, então obviamente tem casais que a gente sabe porque não está engravidando, mas tem casais que a gente não acha essa dificuldade, não sabe o motivo. E quando essa pessoa faz um tratamento de fertilização, por exemplo, ou enquanto ela está numa fila de adoção ou vai receber uma criança que ela resolveu adotar, logo em seguida ela pega essa criança ou ela engravida de fertilização e aí logo em seguida 2, 3 anos engravida espontaneamente. Então isso realmente é a prova de que a ansiedade, a depressão, o pânico interferem sim na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Pois é, a gente fala muito da mulher, né? Mas para o homem também isso é importante, né? Esse cuidado com a saúde mental. Infelizmente na nossa sociedade todo mundo sempre pensa a culpa primeira é da mulher e não é. Na verdade, em 40% dos casos a gente encontra problema nos dois e 30% dos casos só na mulher e 30% só no homem. Então, o homem é sim 50% da parte para formar essa gravidez. Com certeza, as mulheres que vêm procurar, mas os homens também precisam vir junto, obviamente. E quando vem um casal até a senhora, né, a paciente no caso, como ginecologista, a senhora identifica essa necessidade da pessoa, cuidar também da saúde, que é importante fazer o check-up, tudo direitinho, mas também da saúde mental, assim, de uma conversa humanizado nesse sentido? Com certeza, durante uma consulta a gente já percebe se essa mulher ela é ansiosa ou ela é muito triste, né, muito introvertida. Então a gente sim indica psicólogos, normalmente a gente começa com psicólogo. Agora quando a paciente já traz, né, não doutor, eu já tenho uma depressão, eu já tenho uma ansiedade, um caso na família, então a família, vários casos, né, de depressão, ansiedade, a gente já encaminha também para um psiquiatra, né, em alguns casos vai precisar de medicamento, em outros casos consegue resolver ou amenizar, a pessoa consegue conviver com essa ansiedade ou com essa depressão, só indo numa terapia com uma psicóloga, né? Mudando aí o estilo de vida, às vezes, uma alimentação mais saudável, uma atividadezinha física, tudo isso ajuda na saúde mental, com certeza. Pois a senhora falou nessa questão da saúde mental também da prática de exercício físico, né? A gente já sabe aqui, sempre bate na tecla da importância, o quão bom é, não só para o corpo, mas para a mente, sobretudo, né? A senhora tem notado uma procura maior das pessoas nesse sentido de utilizar a atividade física e também de utilizá-la para trabalhar a mente? Com certeza. A gente tem vários casais, inclusive, né, que tentam engravidar por anos e quando resolve mudar um hábito de vida simples, né, a gente vê que engravida espontaneamente. Uma mulher que emagreceu 5 quilos, que seja, um casal que resolveu fazer uma atividade física, isso ajuda e muito a engravidar. E as pessoas estão procurando. E a questão da saúde mental sempre foi indicado. Qualquer psiquiatra que essa pessoa vá, qualquer psicólogo, eles sempre vão falar: doutora, mas eu estou aqui em uma super depressão, eu não consigo sair nem da cama, como é que eu vou fazer um exercício físico? Basta você fazer uma caminhadinha, uns 5 minutos,
minutos, no outro dia você vai conseguir uns 10 minutos. Então, se você tiver uma pequena força de vontade, você vai vendo que o hormônio que libera no exercício físico, aquele hormônio do bem-estar, né, que dá aquela sensação de bem-estar, a mulher acaba, vou fazer mais um pouco, porque vai melhorando aos poucos, com certeza. As pessoas procuram sim atividade física para passar o estresse, né, liberar um pouco esse estresse, desopilar desse mundo doido que a gente vive, essa correria, e a gente às vezes nem percebe o quanto é importante você parar ali meia hora que seja para uma atividade física, porque você está cuidando de você e esquecendo os seus problemas. Doutora, e com relação também ao auxílio da família, né? Da família como um todo também, auxiliar esse casal, essa mulher, esse homem, dessa questão também tão importante para eles, né? Que é gerar uma vida. O problema é que muitas famílias fazem a pressão, né? Cadê meu neto? Cadê meu sobrinho? Porque eu não quero ter filho, mas você tem que ter. Então, essa pressão é ruim. Muitos casais chegam reclamando isso. Doutora, todo mundo reclama que eu não tenho um filho, eu sou a última, minhas irmãs são todas novas, eu não tenho. Então, essa pressão é muito ruim. Você acolher de outra forma esse casal, com certeza vai ajudar. Olha, eu quero sim muito ter um neto, mas tem um tempo de vocês, né? Não ficar perguntando todo mês, porque realmente já é uma angústia você esperar todo mês se a menstruação vem ou não. E aí você fica todo dia perguntando, tá grávida, tá grávida? Não é assim, ninguém engravida do dia para a noite, né? Primeiro vai precisar pelo menos um mês aí para saber se ela engravidou. Então, não perguntar o tempo todo, dizer, ok, a gente sabe que vocês estão tentando, vai dar tudo certo, é muito melhor do que ficar o tempo todo perguntando, já deu, né? Qual é o problema? Isso não é perguntas que se façam para um casal que está com dificuldade para engravidar. Doutora, e com relação à mulher também, a saúde da mulher, né? A endometriose, ela pode atrapalhar nesse sentido, né? Quais são as doenças que acontecem no nosso corpo que podem atrapalhar ou então dificultar ou atrasar esse sonho para algumas mulheres de serem mães? Na mulher, sem sombra de dúvida, a principal causa são as causas hormonais que dificultam a ovulação. Então, no nosso meio aqui, principalmente a síndrome dos ovários policísticos, problema de tireoide, né, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo descompensado, alterações na prolactina, que é um outro hormônio, e a endometriose, que não é hormonal, mas realmente já é uma outra doença que atrapalha, sim. 30% a 40% das mulheres que têm endometriose vão ter algum grau de dificuldade para engravidar. Tem mulheres que têm miomas, pólipos, ou seja, alterações no útero, alterações nas trompas que não estejam funcionando. Então, são as principais causas, né, na mulher que podem atrapalhar. Então, se uma mulher já sabe que tem endometriose, ela sabe que tem ovário micropolicístico, ela não precisa esperar um ano tentando engravidar e não conseguir. Essa mulher já sabe, não custa nada ela procurar o ginecologista, avaliar a condição física dela, a condição fértil dela naquele momento, para saber quanto tempo ela deve esperar para engravidar espontaneamente ou quanto ela já merece um auxílio aí na tentativa de engravidar. Doutora, as mulheres que entraram num período de climatério já, né, já se encaminhando para a menopausa, quando fazem reposição hormonal, elas podem engravidar? Existe isso pode acontecer? Pode, é uma coisa rara, mas pode sim, enquanto essa mulher ainda estiver menstruando, então às vezes elas já estão menstruando irregular, né? Menstruou um mês sim, 3 não, ela pode sim um mês ou outro ovular. Só que a chance de engravidar depois dos 40 anos é muito baixa. Engravidar na perimenopausa, que é esse período que ela está entre parar de menstruar e não parar, nessa perimenopausa é mais difícil ainda. Em torno de 1 a 2% das mulheres que estão nesse período vão engravidar. E, na grande maioria das vezes, elas vão abortar, porque o índice de malformação de embrião nesse período é tão alto que acaba levando ao aborto. Então, as mulheres pensam, é muito fácil engravidar quando eu estou perto da menopausa. De jeito nenhum, não é muito fácil. Pode acontecer porque você ainda está ovulando de vez em quando, mas fácil não, é muito difícil. A mulher pode continuar ovulando mesmo sem ter a menstruação? Ou não. Aí não, quando ela para de menstruar, então no mês que ela não menstrua, por exemplo, ela não ovulou naquele mês, mas vamos supor, ela ovulou esse mês e vai ovular daqui 2 meses. Então, ela não ovulou nesse primeiro mês, mas no segundo mês ela acabou ovulando. Só que a gente aí perde o controle, não tem mais aquele período fértil. Né? Isso, aí acaba ovulando espontaneamente. Daqui 3 meses ovulou uma vez, aí ela vai menstruar. Mas quando a mulher deixa de menstruar, agora estou há 1 ano sem menstruar, que é o que a gente diz que já é a menopausa, aí pronto, ela não ovula mais, não tem risco de engravidar. Doutora, e esses sintomas que acontecem, os calores, né, a irritabilidade, a insônia, o que isso pode, como é que isso acontece, assim, como é que acontece no corpo e como faz para evitar isso?
Na verdade, vai acontecer por conta da diminuição do nosso hormônio feminino, que é o estradiol, né? O estrogênio, ele é um hormônio importante para a gente ter um bem-estar. Então, quando vai diminuindo, a gente começa a sentir os calores, que podem sim ser muito insuportáveis em algumas mulheres. Elas sentem esse calorão, que depois vem um frio em seguida, um suor gelado, várias vezes por dia, atrapalha a vida dela, alteração de humor, insônia, libido, pele seca, tudo isso acontece. E para evitar, sim, tem alguns casos que são inevitáveis, isso é muito familiar, mas o que a gente faz para melhorar isso é ao longo da vida, não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite. Hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, com certeza, e um pouco de sorte, né? Porque tem algumas mulheres, como eu falei, que vão ser inevitáveis e elas vão ter esses calores, e aí, calores ou outras alterações da menopausa, e aí sim ela parte para uma reposição de hormônio para melhorar, aguentar esse período chato aí, que vai às vezes até uns 2, 3 anos com esses sintomas mais graves. Tá, Jó, doutora, muito obrigada mais uma vez, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E vem aí uma imersão para quem quer levar o seu negócio à magia do encantamento Disney. Ao meu lado, a mentora e executiva de RH, Georgia Brasil Pontes, vai dar mais detalhes. Georgia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Elaine. Você veio junto com uma companhia ilustre, né? Sim. Falar um pouquinho sobre essa magia que é do encantamento Disney, né? Também pode ser passado para as empresas, é isso? Isso, é esse o nosso foco. Aqui é meu boss, carinhosamente como eu o chamo, né, meu boss Mickey. Então, assim, a gente tem realmente uma missão, não só o Ceará, mas a nível Brasil, onde anualmente, a gente vai para fora e estuda as metodologias internacionais. Então, desde 2017 que a gente vem nesse trabalho, 2017 foi o ano realmente que fizemos a imersão nos bastidores da empresa mais encantadora do mundo, que é a Disney. E de lá a gente saiu com esse título de Training Disney, onde a gente tem o propósito de levar para as empresas toda a magia no tocante à excelência, tanto atendimento quanto à gestão. Então essa é a nossa missão. E desde lá, como ano passado, a gente voltou para estudar outras metodologias, como NASA, Google, Microsoft, Tesla, né, a Apple. Então a gente traz metodologias, né, do que está tocando aí no mundo, a título de excelência mesmo, também liderança muito forte também. E a gente transforma num padrão e implanta nas empresas. E nesse caso, sim, para implantar isso nas empresas, especificamente com relação ao estado do Ceará, tem dificuldade, resistência, tem um olhar diferenciado? Tem, tinha mais, na verdade, Elaine. Eu fico muito feliz porque os empresários eles estão mais sensibilizados. Porque, na verdade, desde o empregador ao colaborador, a excelência é o que fideliza o cliente. Na verdade, quem paga as empresas é o cliente dela, não é isso? Então, a excelência realmente ele é um diferencial. Então, eu noto que os empresários, desde o ano passado, pós-pandemia, que eu noto que eles estão mais sensibilizados, eles estão investindo, sim, em capacitar. A capacitação também, né? Essa nossa implantação, que a gente tem que ficar no mínimo 6 meses na empresa para fazer uma padronização, entregar a certificação desde a empresa, como também os colaboradores. Há toda uma sensibilização para a excelência na forma também de reter os talentos da empresa. Então, o empresário, ele notou que quando se trata de investir em uma metodologia internacional diferente, diferenciada, né? Você retém também o talento, porque hoje tem peso no currículo, né? O mercado, ele quer profissionais diferentes. E nesse caso, sim, falando da experiência, né? A gente viu muito esse olhar agora pós-pandemia da experiência. As pessoas não querem só comprar um produto, né? Elas querem viver a experiência daquilo. A gente tem visto algum movimento com relação a isso de lojas aqui já proporcionando um encontro, uma noite, um jantar, né? Às vezes um café dentro da loja, né? Algo além do que apenas entrar e comprar o produto. É essa experiência que está sendo mesmo levada? É uma tendência mesmo? É uma tendência fortíssima, porque é isso, Elaine, que encanta, é isso que fideliza. O cliente, ele sai de casa, independente se ele sai com R$10, R$1.000, R$10.000 no bolso, ele quer experiência. Desde a escuta, então é desde o olá, bom dia, chegando naquela loja. E isso é muito importante e precisa de muita sensibilização nas equipes. Eu ainda noto um pouco aquém, né, a nível Ceará,
as equipes com essa sensibilização. Mas eu já noto muito forte no empresário. Eu acho que os próximos anos é isso que eles vão investir, em disseminar para a equipe todo esse propósito dessa magia que é o encantar e fidelizar o cliente. Todos nós lembramos, né, do local que a gente foi bem tratado, mas também a gente não esquece do local que a gente foi maltratado, né? A gente nunca mais volta e acaba falando muito mais, né, do que apenas isso. E é uma coisa que conta no final, né? Conta no final, né? Então, diante das pesquisas, assim, quando a gente gosta de algo, a gente fala pelo menos só para 3 pessoas. Quando a gente não gosta, a gente fala para 10. E isso fideliza. E um detalhe importante que eu gostaria de citar, eu gosto muito de ir para dentro de algumas empresas que estão no topo e fazer algumas pesquisas. O cliente, ele paga o valor agregado. Então, o empresário, ele não pode se iludir no sentido de fazer uma promoção, de queimar muitas vezes o produto dele com a lucratividade bem baixa, achando que ele vai vender mais. Não é isso. Se você entrega um atendimento de excelência, o cliente compra. Porque eu não posso citar o nome de algumas empresas, mas eu conheço várias aqui na nossa própria cidade, né, que mantém um valor agregado, né, mas entrega para o cliente, do cliente entrar na loja e ele ser chamado pelo nome. Isso é o quê? Isso é a sensibilização com a equipe, para os clientes mais carinha batizada, aquele cliente que visita mais aquele estabelecimento, ele ser chamado pelo nome. Isso é um diferencial gigantesco. Eu sei que tem alguns cases de sucesso que vão ser colocados nessa imersão, né? Conta um pouquinho desse evento para quem está assistindo. Sim. E ainda dá tempo de participar? Dá sim. Esse evento, Elaine, ele surgiu, na verdade, em 2019 com o primeiro encontro. Em 2022, no final de 2022, eu fiz o segundo encontro, que foi no Hotel Dom Pedro Laguna, aonde eu levo, onde tem essa cultura, esse evento de doação, para começar, né? Então, tem a cultura de doação. E a gente também proporciona um momento de network, business, integração, de partilha, né? E eu gosto muito, a minha palestra vai ser voltada para que eu possa passar e compartilhar o que eu vivencio nas melhores empresas, o que eu vivencio nos bastidores. Uma coisa, a empresa ela está muito no holofote entregando, tá? Mas para ela entregar, para ela dar o show no palco, toda empresa tem seu palco, nós temos o nosso palco, os bastidores precisam estar extremamente engrenados. Eu costumo até chamar um termozinho de engrenagem organizacional. É esse o meu propósito nas empresas, fazer com que essa engrenagem ela rode, né, através de implantação de excelência, padronização e profissionalização. Eu gostaria de citar um detalhe importantíssimo. A palavra que vai ditar o mundo corporativo esse ano é venda, né? Então, e o venda significa o quê? Primeiro que eu preciso acreditar na gente, em nós mesmos e naquele produto. Eu preciso me vender bem, eu preciso vender o produto bem. E isso não tem mistério, é através de realmente padronização e profissionalização. Então esse evento também é para isso, para que eu possa compartilhar o que está ditando o mundo nesse momento para iniciarmos o ano de 2024 de uma forma, com atitudes que geram mais sucesso, essa que é a verdade. E aí eu vou palestrar sobre planejamento estratégico por trás da magia, que tem todo um contextozinho, e vou levar também, estou trazendo aqui para o mercado 3 cases de sucesso, onde a GBP, Assessoria Empresarial, que é a empresa que a gente está à frente, vivenciou em 2023 e se tornaram cases de sucesso. Então, tem 2 empresas do segmento da beleza e tem uma empresa do segmento de tecnologia, aonde todas 3 vivenciaram todo um processo de implantação, algumas ainda estão em andamento e o resultado foi surpreendente, por isso que se tornaram cases. E aí os executivos das empresas vão compartilhar, dar o depoimento e vai ser um evento bem bacana. Jorge, então essa câmera aqui é sua e faça seu convite para quem está assistindo para participar desse programa também. Sim, então, últimas inscrições, tá, gente? Vai ser dia 24, às 18 horas. O local vai ser Royal Gourmet Boulevard, que passou a ser um dos meus clientes agora há pouco tempo. Iniciamos um trabalho lá ontem. E o ingresso, você pode se inscrever na minha bio, né? Tem lá um linkzinho, tá na minha bio, Georgia Brasil Pontes, no Instagram. E no dia do evento, comparecer com 2 quilos de alimento não perecível. E a doação agraciada vai ser o Sopai, que é um hospital filantrópico infantil e que a gente tem todo um apreço. Então, aguardo vocês lá para uma noite mágica. Aproveita que ainda tem inscrição, as vagas são limitadas. E aí a gente traz para vocês toda uma noite mágica e que vão acontecer algumas surpresas também, que eu não posso falar, e que faz parte da Disney, que tem todo um ritual que a gente faz no dia. Tem que participar. Muito obrigada. Tem que participar. Obrigada, Jorge, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Elaine. Obrigada.
E o Destaques te convida a conhecer agora a Casa Lube, um espaço de terapias onde pais atípicos encontram acolhimento, atendimento especializado e bons resultados para a qualidade de vida dos filhos. O lugar foi criado recentemente e abriga muitos atendimentos, cuidados necessários que confortam pais atípicos. A ideia principal é garantir tudo num só lugar: o diagnóstico, as terapias especializadas e atividades esportivas, que garantem muito o desenvolvimento dessas crianças. Buscando saúde e inclusão, crianças com transtorno de neurodesenvolvimento têm natação, judô, musicoterapia e terapia ocupacional, além de especialidades como fonoaudiologia e psicologia. Tudo em um só lugar. Segundo os profissionais que atuam na clínica, essa união de especialistas traz benefícios muito importantes para as crianças e qualidade de vida para toda a família. Rogério, que é um pai atípico, idealizou o espaço e é um dos gestores da casa, sabe bem disso. Eles vindo num lugar onde encontra tudo, eles diminuem aquele tempo e o estresse de ficar procurando por toda a cidade o que realmente a família precisa. A Casa Lube Terapia ela foi pautada em 2 pilares. O primeiro pilar é garantir o desenvolvimento global dessa criança e fazer o acolhimento dos pais com atendimento psicológico e assessoria jurídica. E o outro pilar é o quê? É garantir a inclusão dessa criança na sociedade, através de palestras, de eventos, de podcast e de cursos de capacitação. A doutora Marcela é a fonoaudióloga que integra a equipe da Casa Lube. Ela confirma o impacto positivo de trabalhar com outros profissionais no mesmo espaço físico. Quando a gente recebe um paciente, primeiro nós conversamos com os pais, fazemos essa entrevista para colher dados, ver o que a criança gosta, né, como é a rotina dela, as preferências. E depois começamos a nossa avaliação fonoaudiológica. E dependendo do resultado dessas avaliações, é que nós montamos um plano terapêutico para essa criança. E começamos o nosso trabalho. Mas é muito importante essa troca com outros profissionais para saber discutir o caso, o que eles têm para acrescentar, o que eles observaram durante a avaliação deles também, como essa criança está se saindo nas atividades, né? Tem várias coisas que pode acrescentar para o nosso trabalho. Em cada sala, tudo foi pensado detalhadamente para ter o melhor ambiente possível para eles. Na sala Acolher, a psicóloga recebe as famílias para o início de um tratamento individualizado. Não há como pensar no atendimento da criança sem enxergar o entorno dela, o contexto dela por trás, que é a família. Então, nessa sala, nós recebemos os pais, escutamos as primeiras queixas, as demandas e fazemos um colhimento de dados sobre o desenvolvimento da criança para que a partir daí a gente consiga planejar uma avaliação, planejar o atendimento de acordo com aquilo que a criança realmente necessite. Essa escuta é muito fundamental, porque muitas vezes a família vem sofrida, vem com marcas de preconceito do diagnóstico da criança, então não é só escutar e fazer pergunta, é acolher, é mostrar que aqui na Casa Lube nós recebemos com o coração para planejar um atendimento de excelência. A unidade fica no bairro Dionísio Torres e foca realmente na diversidade de ações. No próximo dia 20 de janeiro, a clínica especializada vai receber as famílias para um dia especial de muita integração. Um evento totalmente gratuito, com atividades psicomotoras, atividades cognitivas, brincadeiras, muitas brincadeiras, terão comidinhas também para as crianças, um momento para a família interagir também, para as crianças se socializarem. Vai ser um momento muito legal e todos os profissionais da casa estarão aqui, para interagir com as crianças, para fazer esses estímulos. Vai ser um momento muito bacana. A gente fala agora sobre compulsão alimentar. Muitos têm falado nas redes sociais sobre a modelo Yasmin Brunet, que está em um reality e falou sobre a questão abertamente. Segundo os dados da OMS, cerca de 5% dos brasileiros sofrem com um distúrbio. Sobre esse assunto eu converso com o nutrólogo Fernando Guanabara. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e realmente é um assunto bem importante, para a gente esclarecer. Aqui no consultório a gente diariamente atende pacientes com transtorno alimentar compulsivo, é o que a gente chama de TAC,
E esse transtorno alimentar compulsivo é mais comum do que a gente espera, né, do que a gente acredita. E isso está associado a um transtorno alimentar, é uma doença, né, que tem CID, inclusive, e que está associado com o desequilíbrio de neurotransmissores, que geram bem-estar, e também a neuroinflamação. O diagnóstico, ele é clínico, né, então aqui é na conversa, é na anamnese da consulta, que a gente faz o diagnóstico através de perguntas para o paciente, e o tratamento é, sim, a base de terapia, a terapia cognitivo-comportamental ajuda, e também da farmacoterapia. Além disso, a gente pode utilizar a nutroterapia, nutrientes, anti-inflamatórios, antioxidantes, melhora da microbiota, da absorção, para potencializar a, a ação da medicação e também da terapia. Doutor, também precisa de um acolhimento da família, de amigos, né? A gente vê assim, muitas vezes a sociedade em si tem essa pressão direta sobre as pessoas, né? A gente vê aí um modelo maravilhosa como a Yasmin Brunet, né, sendo criticada por comer, né? E ela mesma abertamente falou que ela tem essa compulsão, que está mais do que ela notou, inclusive, que está mais do que passando do controle dela, né? Então, assim, ter esse olhar sobre o outro e a pessoa também se perceber são pontos importantes. É muito importante olhar o que você está falando, é a empatia, né? A gente se colocar no local do outro. É importante que a família ela monitore realmente, né? Perceba algo diferente. E aquela pessoa ela está tendo aqueles episódios compulsivos, não é porque que ela quer. Ele não ataca a geladeira, não é porque ela quer. Ela come a pizza inteira, uma caixa de chocolate inteira, não é porque ela quer. É porque o sistema de controle dela, da saciedade, da fome, do desejo, está em desequilíbrio. E a gente precisa, sim, tratar. É muito importante, né, uma informação muito importante que eu vou falar aqui para vocês, que na grande maioria das vezes, os pacientes com transtorno alimentar compulsivo, eles vão ter algum desequilíbrio no trato gastrointestinal. Ou o paciente tem azia, ele tem queimação, empachamento, ou é muito comum a associação da constipação com o transtorno alimentar compulsivo. E a fisiologia explica isso, né? Então, esses neurotransmissores do bem-estar que a gente produz, né, que a gente precisa, ele é produzido no intestino, no nosso trato intestinal. Então, a partir do momento que eu tenho alguma alteração, que eu tenho inflamação no trato gastrointestinal, eu não vou absorver o aminoácido, consequentemente, eu não vou formar neurotransmissor, e isso vai facilitar a compulsão, a ansiedade e os sintomas depressivos. E por que que a pessoa tem compulsão? A compulsão é uma resposta, é uma necessidade fisiológica. Ela precisa comer aquele alimento palatável para ativar esses neurotransmissores e relaxar e se acalmar. Então, nesse caso, doutor, também, em que momento essa pessoa pode pedir ajuda? Às vezes a gente nem nota, né, que a gente tem essa compulsão, né? Às vezes alguém conversa, como se faz, né, para poder chegar perto de quem você está observando que você ama, que você vê que aquela pessoa está comendo de forma desregrada, para poder conversar com ela de forma generosa, né, e empática para ajudar essa pessoa. No geral, assim, essa pessoa precisa ter em torno de 2 a 3 episódios, né, de compulsão durante a semana. E o que é a compulsão é isso, a pessoa ela tem uma pizza, ela não consegue ver e comer um pedaço, dois, né? Ela vai ter que comer a pizza inteira, ela não consegue comer um pedacinho do chocolate ou um chocolate, ela tem que comer a barra inteira. E depois ela vai ter que comer, vai ter que tomar refrigerante, toma um sorvete, até ela ficar passando mal. Normalmente, o episódio compulsivo, ele vai comer muito até ele ficar passando mal, né? Então, assim, a pessoa tem que se perceber, ela tem que, primeira coisa, ela saber que isso não é normal, isso é uma doença e tem que ter tratamento, e as pessoas de fora precisam também entender isso para levar, para sugerir, né, uma ajuda e procurar profissionais capacitados para ajudar. E a partir do momento que o paciente chega até o senhor, como é que é feito esse acompanhamento, né? Além da anamnese, da conversa, de identificar e dessa pessoa pedir ajuda, né? Que já é tão legal a pessoa dizer assim, eu estou precisando de ajuda, né? Eu estou entendendo que eu tenho uma doença, que a gente pode sim controlar e ter qualidade de vida. O tratamento ele vai englobar várias ações, né? Desde a dietoterapia, desde a gente tratar a inflamação, desde a gente otimizar com a medicação esses neurotransmissores,
para esse paciente ele não ter a necessidade de ficar comendo para aumentar esses neurotransmissores. E também a gente, como eu falei, né, 90% desses pacientes eles vão ter algum problema no intestino, no estômago, a gente tratar, melhorar esse trato gastrointestinal desse paciente, para a gente resolver isso de forma até mesmo definitiva, ou então diminuir as crises compulsivas dele. E acompanhamento que é para toda a vida, tem um período, como é que é o de cada, dependendo de cada caso? É muito individualizado, né? Então, assim, normalmente a gente libera o paciente com 2 meses, o paciente volta, a gente reavalia, libera de novo. E, claro, vai chegar um momento que esse paciente ele vai entrar em remissão da doença, né? E aí a gente vai controlando a medicação, alguns pacientes a gente consegue controlar, tirar a medicação, mas o paciente ele precisa manter, né? Manter um estilo de vida saudável, hábitos saudáveis, né? Um sono de boa qualidade. Esse paciente precisa manter ali o intestino também saudável para conseguir ficar no estado de remissão sem a medicação. A gente fala muito da parte do estômago, né? O senhor está batendo na tecla com relação à questão do intestino, né? Conta um pouco para a gente sobre essa percepção, né? Da gente também entender que o bom funcionamento do intestino também é importante. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se eu não tenho um intestino saudável, inflamado, eu não vou absorver micronutrientes e macronutrientes. Então, isso vai comprometer todo o funcionamento do meu metabolismo, né? Desde o cansaço, fadiga, indisposição, até mesmo a compulsão, a ansiedade, a insônia, né? Pela dificuldade na produção de neurotransmissores e também pela neuroinflamação. Então, assim, se você quer melhorar a sua saúde, comece tratando o seu intestino. E quando a gente fala em tratar intestino, a gente tem que lembrar da dietoterapia, uma dieta mais saudável, né? Evitar embutidos industrializados, açucarados. Vale ressaltar que o estresse, sobrecarga de preocupação, sobrecarga de estresse também pode ir lá gerar uma inflamação na mucosa do trato gastrointestinal. Doutor, a gente fala também com relação às crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, né, a gente está vendo aí uma sociedade muito ansiosa, né, muito rápida de consumo de tudo. Isso afeta diretamente também na alimentação? Afeta também, né? Então, muitas vezes as crianças nas telas, né, então acaba que estimulando o sistema nervoso central, isso gera estresse, né? Estresse ao nível de sistema nervoso central, essas crianças acabam que elas vão querer comer os alimentos palatáveis, açucarados, né, os doces, para desacelerar o cérebro delas. E esse aumento, né, da velocidade, né, de pensamentos através das telas, isso pode sim ser um gatilho aí, tanto do transtorno alimentar compulsivo, como também da ansiedade. Para as pessoas na terceira idade, na melhor idade agora, a gente está vendo cada vez mais a longevidade, né? A gente vê as pessoas já preocupadas, como é que eu vou ter daqui quando eu tiver 80, né, 90 anos, enfim. Como é que é esse cuidado voltado para essas pessoas também? Tudo isso que eu já falei também é aplicado lá para os pacientes, para as pessoas acima dos 50 anos. Vale ressaltar que a gente constrói uma velhice durante a nossa infância, né? A gente começa a construir durante a nossa infância, adolescência, nossa fase adulta. Não adianta eu querer chegar lá aos 70 anos e querer ter ali uma vida com saúde, com bem-estar, né? Então, realmente, a dica é essa, que comece a construir, né, a longevidade, a velhice, o quanto antes. Tá ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações aqui, esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Tá, eu que agradeço o convite, viu? Obrigado, um abraço. Obrigada, até a próxima. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.